o que que é, na verdade, o casamento. Eu tenho aqui o meu conceito, né? Mas eu queria ouvir de vocês, colegas, aqui. O que que vocês acham, se vocês tivessem que aconselhar alguém, falasse, não, eu só posso fazer uma coisa. O que que você me orienta? Eu queria saber o que que vocês pensam. Eu tenho minha opinião formada aqui. Bom, eu penso o seguinte, né? Eu acredito, na verdade, para o casamento, 4 bênçãos que você precisa buscar. Que é a bênção da lei, a bênção que é o casamento civil, a bênção de Deus, a bênção dos pais e a bênção da santidade. São 4 bênçãos para você buscar no casamento. E as 4 são importantes e essenciais para o seu casamento caminhar bem, né? O que você pode fazer em relação à bênção de Deus, né? De você ser abençoado, às vezes você não vai ter condição de fazer uma cerimônia, né? Se eu tivesse que escolher entre fazer, eu escolheria, não abriria a mão da bênção de Deus naquilo. Eu faria uma cerimônia, como alguns casais têm feito isso. Faz o casamento civil e aí o pastor vai lá e abençoa as alianças, abençoa o casamento. Óbvio que a gente tem o sonho de fazer a festa e tudo mais, mas se você não puder, não abra mão da bênção de Deus, né? Se você tiver que abrir, abra mão só da cerimônia e não da bênção de Deus. Mas busque as 4. Interessante. Você, Elaine, pensa da mesma maneira? Sim, eu acho que o que eu penso, a gente tem que ter a bênção de Deus e realmente, se você não tem a condição de uma festa, realizar esse tipo de sonho, mas de buscar ter uma bênção de Deus, sim, chamar alguém como a Maura disse. E eu vejo a importância do casamento no civil, diante da lei dos homens, porque isso é um testemunho de que você, diante dos homens, você está legalmente casada, né? Casado aí, né? Tendo o seu casamento, isso não é uma porta aberta. Eu acho que é importante isso que a Maura falou, ter a bênção dos pais, da igreja, de Deus e também do civil. Então, eu acredito que se você pode, que faça os dois. Se não, que você faça o civil, use o seu dinheiro para o civil, mas ainda assim peça que o seu pastor vá lá e abençoe. E hoje isso é possível, sabia? Não sei se vocês sabem, mas a pessoa não tem condição de uma festa, mas o seu pastor, ele pode ir ao civil, participar da cerimônia civil e ali o juiz de paz, ele dá permissão para que o pastor ore e abençoe o casal ali mesmo. E se não tiver condições também de pagar esse civil, você tem que provar, lógico, né, lá no cartório, que você não tem essa condição, você vai conseguir casar. Tá? Sim. Eles não podem impedir esse casamento civil. Inclusive, nós aqui da comunidade, nós fazemos isso, né? Cássio, isso é muito importante. Você podia reforçar isso daí, onde as pessoas vão, como elas entram, porque às vezes não quem está nos acompanhando aí, mas as pessoas tem conhecem sonho, amigo, né? Sobrinho, olha, tem um sonho de casar, mas não tem Acertar. o dinheiro. Orienta isso. Isso, acertar, né, a sua vida aqui, né, diante dos homens. Isso é importante. E você não tem condições financeiramente para isso. Então, você pode ir lá no cartório, você vai assinar lá um termo e você vai casar. Isso não pode impedir, entendeu? Isso é uma lei que pode garantir você de realizar esse sonho. Pronto, mas não tem condições de fazer festa. Mesmo porque, gente, eu não tive festa. Vocês tiveram festa de casamento? Eu tive. Eu tive. A Mônica teve, vou explicar a festa dela. A Mônica foi aquele bolo, tá? Aquele bolo grandão, Amiga, cheio de se lascas você- de coco daquela época. Se você visse a minha festa, É, o minha livro dos gata. camarões. Nossa, menina, gata, época lá. das vacas gordas. Eu não tive, gente. Festa eu não tive. A minha foi lá no Ganhei de Recreio presente. Itaianga. Itaiangá. Na chácara do Nossa, é verdade. Você teve, Melanie? Teve festa também. Teve festa. Com Gente, esse bolo aí que você falou de todo, de coco, todo aquele bonito. coco, né? Aquele coco. Tem de parar. Porque hoje mudou tudo. Então, Diferente você tem de esse hoje. Você tem esse sonho de casar, não tenho condições, né? Quero acertar a minha situação. Isso é importante, gente. É importante. Vai lá no cartório civil. Eles vão explicar direitinho para você. E você vai fazer o seu casamento. E aí, o pastor pode estar lá, abençoar. Porque isso é importante. Isso é muito importante. Josi. Ter a bênção, né, de Deus. Essa Fala. questão também do não se casar, na verdade, é uma artimanha para facilitar a separação. Isso. Com certeza. Né? Então, que assim, hoje é muito como fácil. se não querer se casar é como se você estivesse deixando a porta aberta Isso. para facilitar a sua separação. É um preço a menos que você está pagando para o seu casamento dar certo. A gente já casa hoje no civil com comunhão parcial de bens, que já é uma coisa que foi mudando ao longo do Aos tempo, poucos, que antes era
comunhão total, Comunhão hoje total, é parcial, isso. que já é uma estratégia de pensando na separação. Na separação, é né? verdade. Então, assim, a gente tem que perder esse conceito. Falar, não, eu estou me casando no civil diante dos homens, porque eu não tenho a intenção de me Isso. separar. Eu não vou trabalhar com essa possibilidade da separação. Né? Só reafirmando aqui os conceitos, porque do que era importante casamento civil, Civil ou ou- religioso. sim. Na verdade, quando Deus instituiu o casamento, não tinha cartório, e nem tinha pastor para dar bênção, e nem tinha pais, né, e outras coisas assim. Então, tudo isso é importante, a bênção dos pais, a bênção de um sacerdote, um pastor, o casamento civil, na lei dos homens, tudo isso é importante. Mas, quando Deus fez, não existia nada disso. E o casamento era a essência dele, o mais puro. Na verdade, casamento é uma aliança. Se falar o que é mais importante no casamento, é entrar numa aliança indissolúvel, inquebrável. Isso se chama casamento. Não é uma assinatura, não é a bênção dos pais, não é a cerimônia da igreja. O que se chama casamento, quando Deus instituiu, é uma aliança feita entre um homem e uma mulher, porque deixará, portanto, o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á sua mulher, serão os dois uma só carne, até que a morte os separe. Isso é um casamento, ainda que seja reconhecido ou não pelos homens, ou pelos pais, ou pelos pastores. E infelizmente, esse termo está tão desgastado que a aliança hoje se resumiu num anel de ouro, quando muito de ouro, porque muitas vezes nem de ouro é, né? Caríssimo. E que se joga fora, né? E o relacionamento em si é baseado na minha satisfação. Então, se eu estou feliz, se eu estou bem, ou se eu estou realizado, eu mantenho esse compromisso que eles chamam de aliança. Se não, cada um por si, vamos buscar. E isso nunca foi aliança. Nunca foi. Aliança é um compromisso que se faz para toda a vida, até que a morte separe. Pelo menos isso é o casamento divino, instituição. O que os homens hoje chamam de casamento não é um trato entre nós vamos andar juntos, nós vamos ter uma vida em comum, uma vida conjugal, até que a gente seja feliz. Quando não está bem por uma ou para outra parte, a gente se dissolve. Isso nunca foi casamento. Então, você fala, não, o que para Deus é mais importante é essa aliança. Agora, está legalizado diante dos homens é o que Jesus orientou, dai a César o que é César. Então, é importante, se possível, ter a bênção de um sacerdote, melhor ainda, apesar que, deixa eu só ressaltar isso, a bênção não está em uma oração. A oração é o selo de um ato, de uma semente plantada. Uma decisão feita. Não adianta a pessoa estar vivendo fora de santidade, não tem um compromisso com Deus, longe da palavra, e falar, pastor, abençoa o nosso casamento. Quantas pessoas chegam para nós, pastor, você pode ir lá abençoar nosso casamento, como se a gente tivesse bênção para dar. Só que a bênção é o resultado de escolhas, de decisões. Se você andar segundo o que a palavra de Deus diz, você vai ser abençoado, querendo ou não. Ainda que você não queira, você vai ser. Porque é uma semente que você está jogando. E tudo que o homem planta, ele colhe. Então, você nem precisa lutar para... eu quero uma bênção. É só você andar segundo o que a Bíblia diz. Se é a esposa, que a palavra de Deus diz. E se é o esposo, que a palavra de Deus diz. O seu casamento vai ser abençoado, quer você queira ou não. Porque Deus não pode voltar atrás.